Ela foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água no topo de um hotel, cercado por décadas de violência, suicídios, assassinatos e histórias perturbadoras. Mas o que realmente transformou esse caso em um dos maiores mistérios da internet não foi a morte, foi o vídeo. Um vídeo de alguns minutos, um vídeo que milhões de pessoas assistiram rapidamente tentando encontrar respostas. Um vídeo que mais de uma década depois continua provocando arrepios. Nele, uma jovem parece fugir de algo que ninguém consegue ver. Ela entra em um elevador, aperta vários botões, espia o corredor, se esconde, gesticula de maneira incomum, parece conversar com alguém invisível e então desaparece. Dias depois, seu corpo seria encontrado em circunstâncias tão estranhas que o caso se transformaria em uma verdadeira lenda moderna. O nome dessa jovem? Elisa Lam, uma estudante universitária canadense de apenas 21 anos. Cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de vida. Mas o que aconteceu com ela em janeiro de 2013 continua alimentando teorias conspiratórias, investigações independentes, fóruns de crimes reais, documentários, podcasts e discussões intermináveis na internet. Ela estava sendo perseguida? Havia alguém escondido naquele corredor? O hotel escondia segredos obscuros? Ela foi vítima de um assassinato? Ou a resposta seria ainda mais perturbadora? Quanto mais investigadores, jornalistas e curiosos mergulhavam no caso, mais perguntas surgiam. Poucas histórias modernas conseguiram misturar tantos elementos assustadores ao mesmo tempo. Uma jovem desaparecida, um hotel conhecido mundialmente por sua reputação sombria, imagens de segurança inquietantes, uma morte sem testemunhas e uma conclusão oficial que para muitos jamais foi suficiente. Anos depois, o caso da morte de Elisa Lam continua sendo considerado um dos maiores mistérios não resolvidos da cultura digital. Uma história real que parece ter saída de um filme de terror psicológico. Uma narrativa que atravessou fronteiras e se tornou um fenômeno global. E conforme os detalhes surgem, fica impossível não se perguntar: o que realmente aconteceu nos últimos dias de vida de Elisa Lam? Quem ou o que estava observando naquele corredor? E por que tantas pessoas ainda acreditam que a verdade jamais foi completamente revelada? Porque algumas histórias terminam com respostas, mas outras parecem existir apenas para nos lembrar de que existem mistérios capazes de desafiar toda a lógica. Hoje vamos contar a história da estranha e misteriosa morte de Elisa Lam. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. A jovem que buscava o mundo. Para compreender a tragédia é necessário voltar muito antes do desaparecimento. Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Filha de imigrantes chineses, cresceu em uma família trabalhadora que administrava um restaurante. Desde cedo demonstrava inteligência acima da média. Gostava de literatura, de fotografia, gostava de escrever sobre seus sentimentos. Mas por trás da imagem de uma estudante brilhante existia uma batalha silenciosa. Durante anos, Elisa enfrentou problemas relacionados à saúde mental.
Registros médicos apontavam diagnóstico de transtorno bipolar e depressão. Ela realizava acompanhamento médico e utilizava medicamentos prescritos. Mesmo enfrentando desafios emocionais, Elisa buscava viver plenamente. Em 2013, decidiu realizar uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Era uma experiência de independência, uma aventura pessoal, uma oportunidade para conhecer lugares novos. Durante a viagem, mantinha contato constante com a família. Publicava fotos, escrevia relatos, comentava experiências. Nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. No final de janeiro daquele ano, Elisa chegou a Los Angeles, uma cidade conhecida por sonhos, oportunidades e contrastes extremos. Mas foi ali que a sua história entraria para a eternidade. Ela escolheu se hospedar no famoso Hotel Cecil, um local que já carregava uma reputação assustadora. Inaugurado em 1927, localizado na região conhecida como Skid Row, o hotel havia testemunhado décadas de violência. Mortes misteriosas, suicídios, crimes brutais, histórias que alimentavam lendas urbanas. Diversos assassinos já haviam passado por seus corredores, entre eles o famoso serial killer conhecido como Night Stalker Richard Ramirez. Para muitos moradores de Los Angeles, o Cecil era considerado um lugar amaldiçoado, mas Elisa provavelmente desconhecia grande parte dessa história. Inicialmente, ela dividia um quarto coletivo. Pouco tempo depois foi transferida. Segundo os relatos posteriores, alguns hóspedes afirmam que Elisa apresentava comportamentos considerados estranhos. Nenhuma dessas observações parecia indicar perigo imediato. Mas os acontecimentos seguintes mudariam tudo. Em 31 de janeiro de 2013, Elisa Lam desapareceu. Sem aviso, sem despedidas, sem explicações. Foi o último dia em que alguém teve confirmação de sua presença no hotel. Quando a família deixou de receber ligações diárias, o alerta foi imediato. A polícia iniciou buscas, funcionários foram entrevistados, quartos foram vistoriados, corredores analisados, mas Elisa parecia ter evaporado. Nenhum sinal, nenhuma testemunha confiável, nenhuma resposta. E então surgiu uma gravação. Uma gravação que transformaria um simples desaparecimento em um fenômeno mundial. Mas antes que aquela filmagem fosse divulgada ao público, algo ainda mais inquietante estava acontecendo dentro do Hotel Cecil. Algo que os hóspedes sequer imaginavam. E quando a verdade começou a emergir, o horror apenas aumentou. O vídeo que assustou o mundo. Em fevereiro de 2013, investigadores divulgaram imagens capturadas por uma câmera de segurança do elevador. A intenção era simples: identificar possíveis pistas, mas ninguém estava preparado para o que seria visto. As imagens mostravam Elisa entrando no elevador sozinha. Aparentemente nervosa, ela apertava vários botões, esperava, mas as portas não fechavam. Então começa uma sequência de comportamentos que até hoje gera debates. Elisa saía do elevador, olhava para os dois lados do corredor, voltava, se escondia junto à parede, movia as mãos de maneira incomum, fazia gestos difíceis de interpretar. Parecia observar algo fora do alcance das câmeras. E em determinado momento dava passos para fora do elevador, continuava gesticulando e desaparecia do enquadramento. Nunca mais seria vista viva. O vídeo rapidamente viralizou. Milhões de visualizações. Análises quadro a quadro, especialistas, detetives amadores, teóricos da conspiração. Todos tentavam entender o que aquelas imagens significavam. Alguns acreditavam que Elisa estava fugindo de alguém. Outros sugeriam perseguição.
Muitos apontavam para fenômenos paranormais. Houve quem afirmasse ver comportamentos compatíveis com surtos psicóticos. Outros diziam que ela estava interagindo com uma pessoa invisível. A internet explodiu. E quanto mais o vídeo era analisado, menos conclusões definitivas apareciam. E enquanto isso, um novo problema surgia no hotel. Os hóspedes começaram a reclamar que a água tinha um gosto estranho, a pressão estava irregular e alguns relatavam coloração incomum. Ninguém imaginava a origem daquele problema, até que um funcionário foi enviado ao telhado para verificar os reservatórios. O que ele encontrou transformaria o caso em um dos mais perturbadores do século XXI, porque ali, dentro de uma caixa d'água do hotel, estava o corpo de Elisa Lam, sem vida, em uma posição que levantaria inúmeras dúvidas. Como ela chegou até ali? Quem colocou ela naquele local? Ela entrou sozinha? Havia alguém envolvido? As perguntas começavam a se multiplicar, e o caso estava prestes a alcançar o seu momento mais sombrio. O horror no topo do hotel. O telhado do Hotel Cecil era um lugar de difícil acesso. Portas trancadas, alarmes, áreas restritas, estruturas metálicas, escadas de manutenção. Um ambiente que teoricamente impediria a circulação de hóspedes comuns. Mesmo assim, em 19 de fevereiro de 2013, Elisa foi encontrada dentro de um reservatório de água. A descoberta chocou investigadores experientes. Seu corpo estava parcialmente despido. Roupas e objetos pessoais foram encontrados junto a ela. A tampa do reservatório tornou-se um dos maiores pontos de controvérsia. Alguns relatos iniciais sugeriram que ela estava aberta. Outros indicaram que estava fechada quando o funcionário chegou. A divergência alimentou décadas de especulações. A autópsia foi realizada, especialistas procuraram sinais de violência, marcas de lutas, evidências de agressão, vestígios biológicos. Nada foi encontrado. Não havia sinais claros de homicídio. Não havia provas concretas de ataque sexual. Não havia evidências definitivas de participação de terceiros. A investigação também revelou algo importante. Exames toxicológicos indicaram que Elisa possivelmente não estava seguindo corretamente sua medicação prescrita. Essa informação mudou completamente a interpretação de muitos especialistas. O transtorno bipolar pode provocar episódios graves de mania, pode gerar paranoia, desorientação, alterações de percepção, comportamentos impulsivos. A hipótese oficial passou a considerar que Elisa teria sofrido um episódio psiquiátrico severo. Segundo essa teoria, ela teria alcançado o telhado por uma rota de emergência. Depois teria entrado voluntariamente no reservatório. Uma vez dentro, não conseguiu sair. A causa da morte foi registrada como afogamento acidental, mas para milhões de pessoas as dúvidas continuaram. Como ela chegou até lá? Por que agia daquela forma no elevador? Como ninguém a viu? Por que certas informações pareciam contraditórias? A internet transformou cada detalhe em um objeto de investigação. Fóruns especializados passaram anos discutindo possibilidades. Teorias sobrenaturais surgiram. Teorias de assassinato surgiram. Teorias envolvendo encobrimento surgiram. Algumas eram plausíveis, outras completamente fantasiosas, mas todas compartilhavam algo em comum: a sensação de que ainda existia uma peça faltando naquele quebra-cabeça. E talvez
essa seja justamente a razão pela qual o caso nunca saiu da memória coletiva, porque existem histórias que terminam oficialmente, mas jamais terminam emocionalmente. Mais de uma década se passou desde a morte de Elisa Lam. Ainda assim, seu nome continua sendo pesquisado por milhões de pessoas todos os anos. Documentários são produzidos, livros são escritos, vídeos acumulam milhões de visualizações e o elevador do Hotel Cecil permanece gravado na memória coletiva da internet. Talvez porque o caso reúna tudo aquilo que mais assusta os seres humanos: o desconhecido, a solidão, a vulnerabilidade, a mente humana e a possibilidade de que algumas perguntas nunca recebam respostas completas. Os documentos oficiais apontam para uma morte acidental relacionada a um episódio psiquiátrico. Essa continua sendo a conclusão das autoridades, mas compreender uma explicação não significa necessariamente eliminar o desconforto. Porque quando observamos aquelas imagens pela primeira vez, algo dentro de nós sente que está diante de um enigma construído por circunstâncias reais, por sofrimento real e pela tragédia de uma jovem cuja vida terminou longe de casa. O caso também serve como um lembrete poderoso sobre saúde mental, sobre batalhas invisíveis, sobre dores que muitas vezes passam desapercebidas e sobre como a mente humana pode se tornar um território tão misterioso quanto qualquer casa mal assombrada. Talvez o maior mistério não esteja no hotel, nem no reservatório, nem no corredor captado pela câmera. Talvez o verdadeiro mistério esteja naquilo que Elisa viu, sentiu e acreditou estar vivendo durante seus últimos momentos. Algo que provavelmente jamais será conhecido por outra pessoa. E é justamente essa ausência de respostas definitivas que mantém a sua história viva. Porque algumas mortes encerram uma vida, mas certos mistérios continuam existindo muito depois que todas as vozes se calam. E talvez o aspecto mais assustador do caso de Elisa Lam seja perceber que, mesmo diante de todas as evidências, ainda existem perguntas que permanecem olhando de volta para nós através da escuridão.